Olá, alunos, bem-vindos ao curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Meu nome é Angélica, eu sou professora de vocês e vou mediar esse debate, essa construção de conhecimento. Nós já vimos alguns conceitos fundamentais para essa disciplina, os conceitos de Estado, de soberania, de governo, de território. Agora nós vamos ver o que são sistemas de governo. Bom, sistemas de governo são técnicas, e aí a gente vai adotar o conceito de Norberto Bobbio, como eu já disse para vocês, é um expoente da ciência política contemporâneo. São técnicas que regem as relações entre o poder legislativo, o poder executivo, no exercício das funções governamentais. Então, busca se analisar a administração do Estado na relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Também aos que conceituam sistemas de governo como a forma pela qual o Estado se organiza política e socialmente. Portanto, seria a própria estrutura política do Estado. Bom, nós temos dois principais sistemas de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo. Aqui nós vamos falar do conceito, história e características de cada um deles. Bom, o sistema de governo pelo qual a administração do Estado se concentra no presidente da República, que exerce duas funções, uma de chefe de Estado e outra de chefe de governo. Diferente de outras características e elementos dos Estados modernos, não é resultado de um longo e gradual processo de elaboração, mas de uma criação americana do século XVIII. Então, o presidencialismo, ele não evoluiu como Estado, ele não evoluiu juntamente com as teorias gerais do Estado e com a ciência política. Não foi um conceito que foi moldado, que foi forjado ao longo de debates teóricos. É uma criação jurídica, uma ficção jurídica inventada pelos americanos lá no século XVIII. Eles queriam um sistema de governo, uma forma de governar, uma forma de montar seu Estado que fosse totalmente, radicalmente diferente do que eles tinham experimentado até então como colônia. Eles tinham experimentado, então, a monarquia, e uma monarquia parlamentarista, constitucional. Eles queriam, então, acabar com isso. Eles não queriam nada, nenhum resquício disso. Eles queriam se constituir como um novo Estado, uma nova nação, um expoente da América. Então, eles criaram para si uma forma, um sistema novo de governo, que foi o presidencialismo, foi a saída encontrada. Ele é pautado em ideias democráticas, então a maioria dos estados democráticos hoje adotam o presidencialismo, concentradas na liberdade, na igualdade dos indivíduos, na soberania popular, conjugadas com o espírito pragmático dos criadores do Estado norte-americano. Ele tem uma dualidade, então a dualidade reside justamente no fato de que o poder executivo fica na figura do presidente da República, que é só a um tempo chefe do Estado e chefe do governo. Então, ele detém o monopólio da função executiva, do poder executivo. O presidente da República é o chefe de Estado, o chefe de governo. O mesmo órgão unipessoal acumula duas atribuições, exercendo o papel de vínculo moral do Estado e desempenhando as funções de representação, ao mesmo tempo em que exerce a chefia do poder executivo. Então, ele representa o Estado em face a outros estados, ele tem essa função decorativa, essa função de mostrar a soberania, de exibir a soberania, e ao mesmo tempo ele detém a função executiva, que é a função administrativa, que é, em outras palavras, a realização do bem comum cotidiano ali da administração pública. O chefe do executivo é unipessoal, ele tem responsabilidade pela fixação de diretrizes do poder executivo, que cabe exclusivamente ao presidente da República. Então, as funções executivas, aquelas minúcias do poder administrativo, né, das funções administrativas, são exercidas pelo chefe de Estado também. Ele é eleito, né, ele tem eletividade, então o presidente da República é eleito pelo sufrágio universal. Outra característica é a temporalidade, ele exerce o poder por um determinado limite de tempo, senão isso vira uma ditadura, um Estado autoritário ou totalitário. Então, ele é eleito por um período de exercício desse poder. Aqui no Brasil, ele é eleito a cada 4 anos, com direito aí a uma reeleição. O presidente da República tem poder de veto sobre os projetos aprovados pelo Poder Legislativo, excetuando algumas hipóteses raras, que a competência é exclusiva do Poder Legislativo.
Então, sempre que uma lei é editada, é discutida nas casas do Poder Legislativo, ela tem que ser enviada para o presidente da República, que dará a sua sanção ou veto. Ele tem que sempre ser ouvido. Essa função se concentra na pessoa do presidente, que dará a sua concordância, que assentirá com a lei ou vetará. Ele pode vetar completamente a lei ou ele pode vetar partes dessa lei, artigos de lei que ele considere ali que não são desejáveis naquele processo legislativo. Outra característica é a supremacia da lei constitucional rígida. A Constituição é a lei maior do Estado e ela só pode sofrer alteração em um processo legislativo muito específico. Ele é mais difícil, ele é mais rígido, ele é mais imutável. Aqui no Brasil, a gente sabe que são as emendas constitucionais. Acabou de ser publicada hoje uma emenda constitucional sobre a lei dos precatórios, né, a forma de pagamento dos precatórios. A gente viu que foi um processo aí gradual de discussão que ocorreu nas duas casas do Legislativo. Teve muitos debates inclusive muito acalorados, que terminou aí pela edição dessa emenda constitucional no dia de hoje, 9 de dezembro de 2020. A independência dos três poderes do Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Aqui os poderes são independentes e harmônicos entre si. No presidencialismo, um não depende do outro, um não tem hierarquia sobre o outro, mas eles funcionam juntos ali em uma simbiose. E ele é um sistema típico também das repúblicas. A maioria das repúblicas são repúblicas presidencialistas. Tá? As repúblicas são presidencialistas por natureza e por concepção jurídica. No presidencialismo, o presidente ainda tem o que a gente chama de responsabilização. Então, por erros, desmandos e incompetência, desde que não configure crime, ele não perde o seu mandato. Também por ter maioria no Congresso, por ter uma maior base aliada, ele não pode perder o seu mandato. Ele só vai ter o mandato cassado se ele cometer crimes que a gente chama de crimes de responsabilidade, crimes previstos na lei penal especial e extravagante. Mesmo assim, após um processo muito próprio, devido processo legal, que acontece no Poder Legislativo. Agora a gente vai falar do parlamentarismo, também dos conceitos, histórias e características. O parlamentarismo se funda na existência de duas figuras de poder. A gente não tem mais aquela dualidade em cima de uma figura apenas. Você tem duas figuras de poder. Um que é o chefe de Estado e outro que é o chefe de governo. O chefe de Estado é aquele que representa o Estado sem responsabilidade política. Um rei ou um presidente da República, nas repúblicas parlamentaristas. E um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que governa o Estado. Então, o chefe de governo, ele exerce as funções típicas, as funções executivas, as funções administrativas daquele Estado, políticas daquele Estado. O chefe de Estado, ele está ali só para representar a soberania daquele Estado. Um exemplo muito emblemático para nós, no século XXI, é a monarquia britânica, a realeza britânica. Então, a rainha, quando você tem aí um compromisso mais diplomático, mais figurativo, quem vai aparecer é a rainha, que é a chefe de Estado. Mas quando você tem um compromisso político, administrativo, executivo, como uma conferência do clima ou como uma conferência econômica, quem vai é o primeiro-ministro, que atualmente quem exerce essa função é o Boris Johnson. Ele tem colaboração, e aqui eu tinha pedido para vocês prestarem atenção, porque é importante essa distinção. Eles têm colaboração e não separação dos poderes. Os poderes colaboram-se entre si. Então, o primeiro-ministro, para se manter no poder, ele precisa do poder legislativo. Nós veremos mais adiante que ele pode ser até destituído do poder se ele não tiver maioria no parlamento. Bom, ele tem um mecanismo de equilíbrio de forças entre parlamento e chefes de Estado. O parlamento pode obter a demissão do ministério, porém aquele pode ser dissolvido pelo chefe de Estado. Então eles têm ali uma interdependência. O chefe de Estado pode pedir à rainha a dissolução do parlamento, ao mesmo tempo em que o parlamento pode pedir a demissão do chefe de Estado. O
parlamento encontra-se dividido em duas casas ou câmaras, a gente chama de bicameralismo. A gente tem a Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes na Inglaterra, o Senado na França, Bundesrat na Alemanha, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns na Inglaterra, a Assembleia Nacional na França e a Bundesrat na Alemanha. Bom, diferente do presidencialismo, o parlamentarismo evoluiu historicamente, ele evoluiu junto com a própria história dos estados. Ele encontra sua gênese e evolução histórica lá na Inglaterra, que é considerado o berço do parlamentarismo, lá em 1265. Esse sistema foi pensado pela primeira vez pelo Simon Montfort. Ele reuniu um grupo de pessoas, um parlamento, para discutir o futuro da Inglaterra e um possível golpe de Estado no então rei da Inglaterra. Claro que o movimento foi abafado e o Simon também sofreu as consequências da lei, mas o sistema foi adotado, o sistema sobreviveu. O rei viu que aquilo era bom, que tivesse ali um parlamento para discutir as decisões políticas e executivas. Mas foi somente um século depois, em 1332, que se formou esse sistema bicameral, que se dividiu lordes de comuns, se dividiu pessoas do povo das pessoas da nobreza, justamente porque eles têm interesses diferentes e representam grupos diferentes. Hoje isso não é mais assim por esse motivo, mas essa foi a gênese desse sistema. A perda da maioria parlamentar foi criada de praxe para escolher o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é um representante dessa maioria no parlamento, isso é condicionado à sua permanência e manutenção. Então, ele tem que ter maioria no parlamento para que ele fique no cargo, para que ele se mantenha no poder, na chefia do poder executivo. E ele precisa da aprovação de um voto de desconfiança. Então, se um parlamentar desaprovar a política do primeiro-ministro, ele pode propor ao parlamento um voto de desconfiança. Se o parlamento aceita esse voto de desconfiança, o primeiro-ministro deve pedir sua renúncia, ele deve se demitir. Possibilidade de dissolução do parlamento, por outro lado, se o parlamento tem todo esse poder de dissolver, né, de demitir o primeiro-ministro também tem um poder muito sério em relação ao parlamento. Ele pode destituir esse parlamento a qualquer momento. Ele pode pedir ao chefe de Estado que declare extintos os mandatos e aí vão se convocar novas eleições e o resultado também determina a permanência ou não do primeiro-ministro. Então vocês veem que o sistema lá é muito interdependente, não tem uma separação dos poderes. Esses poderes estão assim, eles estão dependendo um do outro, eles estão ali se equilibrando numa medida de forças, né? Eles estão medindo forças o tempo todo. Se um cai, o outro cai. Então eles precisam de mecanismos para se manterem no poder. Eles precisam estar juntos, trabalhar em uma certa sintonia. O parlamentarismo é típico das monarquias constitucionais e se estendeu para algumas repúblicas, como a França, por exemplo. O poder executivo se divide em duas partes, um chefe de Estado, normalmente exercido pelo monarca ou pelo presidente, e um chefe de governo exercido por um primeiro-ministro ou presidente de conselho de ministros. Aqui estão umas características, um resuminho dessas características. Então, no presidencialismo, a gente tem unidade do poder executivo, o chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo também é o presidente, e tem uma separação de poderes. Legislativo, executivo e judiciário são independentes entre si. E o parlamentarismo, ele tem uma dualidade do poder executivo, o chefe de Estado é o presidente ou monarca, o chefe de governo é o ministro, e há colaboração e não separação entre os poderes. Isso era o que tínhamos para ver sobre sistemas de governo. Eu espero vocês na próxima aula. Obrigada.